Bom dia, professoras Gabriele, Camila e professor Alex. Esperamos que estejam todos bem. Bom, hoje vamos apresentar, por meio desse podcast, o trabalho interdisciplinar com o tema Combate ao Racismo. Esse tema foi escolhido pelos caros professores por causa das manifestações que ocorreram no período entre maio e junho de 2020. Essas manifestações aconteceram por conta da forma brutal que mataram o americano George Floyd, o que desencadeou uma discussão em trabalho sobre racismo. Os alunos que fizeram o trabalho são Ana Clara, Melissa, Luz Guilherme, Carlos Eduardo, Letícia Santana, Kevin e João Lucas. Vamos falar primeiramente, de forma breve, o significado do racismo e a origem dele no Brasil. O que é racismo? O racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. Nessa forma direta de racismo, um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta física ou verbalmente contra outros indivíduos, bem como nega acesso a serviços básicos e a locais pelos mesmos motivos. Tipos de racismo. Racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis, que de forma indireta promovem exclusão ou preconceito racial. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem policiais contra negros, que tendem a ser mais agressivos. Racismo estrutural. Essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes e que promove direto ou indiretamente a segregação ou preconceito racial. História do racismo no Brasil. Os negros foram trazidos ao Brasil para servirem de escravos nos engenhos de cana-de-açúcar, devido às dificuldades da escravização dos ameríndios. Outra motivação foi financeira, pois o tráfico negreiro foi a maior fonte de renda do período colonial. A abolição da escravatura brasileira foi um processo lento que passou por várias etapas antes da sua concretização. Criaram-se leis com o intuito de retardar esse processo de abolição, como a Lei do Ventre Livre, que declarava livres os filhos de mulher escrava nascidos no Brasil a partir da data da aprovação da lei, e a Lei dos Sexagenários, que garantia a liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais, cabendo aos seus proprietários o pagamento de indenização. Quando finalmente foi decretada a abolição da escravatura, não se realizaram projetos de assistência ou leis para a facilitação da inclusão dos negros à sociedade, fazendo com que continuassem a ser tratados como inferiores e tendo traços de sua cultura e religião marginalizados, criando danos aos afrodescendentes até os dias atuais. Castro Alves, o poeta dos escravos. Castro Alves foi um poeta brasileiro representante da terceira geração romântica no Brasil. Era conhecido como o poeta dos escravos, por expressar em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais de seu tempo, sendo uma voz importante da causa abolicionista. Em 17 de maio, publica no jornal A Primavera sua primeira poesia sobre a escravidão. Abre aspas. Lá na última senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entou o escravo seu canto, e ao cantar, corre-lhe em pranto, saudade do seu torrão. Fecha aspas. Um mês depois, os sintomas da tuberculose começaram a aparecer, causando sua morte no dia 6 de julho de 1871, aos 24 anos de idade. Mas apesar de ter vivido tão pouco, a obra do poeta brasileiro permanece atual por ser atemporal e profundamente humana. Em 1869, publica um de seus poemas mais famosos, O Navio Negreiro. Abre aspas. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem plena liberdade, a vontade do por poder. Hoje, cúmulo de maldade. Nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão, e assim zombando da morte, dança a lúgubre corte, ao som do açoute. E risão, Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus, seu delírio ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Fecha aspas. Castro Alves é a maior figura do romantismo. Desenvolveu uma poesia sensível aos problemas sociais de seu tempo e defendeu as grandes causas da liberdade e da justiça. Denunciou a crueldade da escravidão e clamou pela liberdade, dando ao romantismo um sentido social e revolucionário que o aproximava do realismo.
Sua poesia era como um grito explosivo a favor dos negros, classificada como poesia social, que aborda o tema inconformismo e da abolição da escravatura, através da inspiração épica e da linguagem ousada e dramática. Eu sou o aluno Luiz Guilherme, da turma 1001. Eu vou falar sobre o tema o racismo nas escolas e relatos de pessoas que sofreram com racismo. Então, após 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, a desigualdade racial ainda persiste na sociedade, no dia a dia, nas comunidades e, portanto, também dentro das escolas, tanto públicas quanto privadas. Basta olhar os dados do ensino básico, onde se vê um cenário preocupante para a juventude negra. Em 2015, o IBGE levanta uma pesquisa nacional por amostra de domicílio, e os resultados indicaram que 30% da população negra não completava o ensino fundamental antes dos 16 anos. Além disso, só 56,8% da população preta e 57,8% parda entre 15 e 17 anos continuavam o ensino médio, enquanto aos 16 anos, 82% dos alunos brancos terminavam o ensino fundamental, e entre aqueles com idade entre 15 a 17 anos, 71% estavam nas escolas. As diferenças expressas nos dados muitas vezes manifestam-se em forma de discriminação e preconceito. Em São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança do Estado, a cada 5 dias há um caso de injúria racial nas instituições de ensino público e privado. Um exemplo de discriminação é o relato da Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional. Ela diz: minha lembrança mais antiga é de ter 6 anos e num dos ensaios para a festa junina a professora formar os casaizinhos e me colocar para dançar com Zé Carlos, um colega de turma branco, que se recusou a encostar em mim. Ele não queria pegar na minha mão, então segurou um prego entre os dedos para me espetar. Através dessa situação, percebemos o racismo expresso no discurso da criança e a abordagem utilizada pela professora. É um problema que está presente em inúmeras instituições escolares. Em virtude dos fatos supracitados, é essencial colocar em prática as leis que buscam combater o preconceito racial nas escolas. A Lei 10.639, sancionada em 2003, por exemplo, determina o ensino obrigatório da cultura e história afro-brasileira na educação, pública e privada. É necessário debater esses temas se quisermos construir uma sociedade mais justa e livre da desigualdade racial. Meu nome é Ana Clara e agora eu vou falar sobre o desemprego e a falta de privilégios da população negra na sociedade. Dados apontados em uma pesquisa realizada pelo IBGE, publicada no dia 17 de fevereiro de 2020, mostra que dos 13 milhões de brasileiros desempregados, cerca de 8,3 milhões, que corresponde a 63,7%, são pretos ou pardos. A Bahia é o estado com a maior taxa de desocupação, com 16,4%, enquanto Santa Catarina possui o maior índice de trabalhadores com carteira assinada, 87,7%. O estado da Bahia é, por sua maioria, constituído por negros, onde 80% da população é autodeclarada negra. Já o estado de Santa Catarina tem sua população majoritariamente branca, com 79,9%. Com a falta de oportunidade de trabalho, a população recorre ao trabalho informal, onde não há carteira assinada e direitos empregatícios. Em 2019, a taxa de informalidade alcançou 41,1%. Os maiores índices foram registrados no Norte e no Nordeste, e os menores no Sul e no Centro-Oeste. O trabalho doméstico, por sua maioria, é uma área caracterizada pela informalidade, onde registrou-se que apenas 28% dos empregados domésticos possuíam carteira assinada, enquanto 72% não tinham. O Brasil tem 7 milhões de empregados domésticos e a sua maioria é composta por mulheres negras. A desigualdade salarial entre negros e brancos também é uma realidade no país, onde em estudo foi apontado que brancos recebem consideravelmente mais que pretos e pardos. A diferença média do salário chega a 73%. Destacam-se os homens brancos, que ganham mais que mulheres brancas, e mulheres e homens negros. As mulheres pretas e pardas recebem 44% do salário de um homem branco, ou seja, menos da metade, apenas por serem mulheres e negras.
Os negros compõem apenas 27,7% entre os 10% da população brasileira com maior condição financeira e 75,2% entre os 10% da população que possui menor condição financeira. O rendimento médio domiciliar per capita dos brancos era de R$ 1.846, sendo quase 2 vezes maior que o da população negra, que era de R$ 934 por família. No Brasil, os negros constituem mais da metade da população, 53%, e mesmo assim eles são minoria quando o assunto é educação, onde são desfavorecidos e muitas vezes nem concluem todo o ensino superior, como foi dito anteriormente. Além da educação, a maior parte das pessoas que não possuem rede de internet e de esgoto em casa e que fazem parte da população carcerária é negra. Os negros possuem um estereótipo perante a população. Eles são facilmente julgados como ladrões, principalmente dentro de lojas, onde seguranças e vendedores os perseguem e os observam, com a intenção de os pegarem roubando, apenas por acharem que, pela cor da pele, seriam capazes. Além de toda a falta de privilégio na sociedade, eles ainda passam por situações preconceituosas, tanto na escola, onde sofrem bullying dos colegas, quanto na vida social, tendo que lidar com comentários desrespeitosos sobre sua cor da pele e características físicas. Olá, eu sou o João Lucas e hoje irei falar sobre a intolerância contra as religiões matrizes africanas e afro-brasileiras. A intolerância religiosa não é algo novo, presente no mundo inteiro. Desde quando existe religião, o preconceito existe juntamente a ela. Porém, no Brasil, as religiões de matrizes africanas sofrem ainda mais esse preconceito, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Dados compilados pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, CCIR, mostram que mais de 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões afro-brasileiras. Em meados de 2016, uma menina chamada Kailane Campos foi atingida por uma pedra na cabeça, no Rio de Janeiro, quando voltava para casa de um culto religioso, trajando vestimentas religiosas candomblecistas. É impossível dissociar a intolerância do preconceito contra o africano, o escravo e o preto. O racismo é uma das causas fundamentais do preconceito contra as religiões afro-brasileiras, pois, como o próprio nome diz, essas religiões vieram da África, trazidas pelos escravos. Como o Brasil nesta época era cristão, os escravos não podiam praticá-las, então faziam isso de uma forma mais escondida. Porém, muitas das vezes eram descobertos, sofrendo graves consequências. Hoje em dia, após mais de 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, o preconceito e a intolerância contra as religiões afro-brasileiras ainda existe com bastante força. Muitos preconceituosos ainda praticam essa intolerância de forma agressiva, incendiando casas e templos religiosos, agredindo pessoas que seguem e praticam as religiões na rua, entre várias outras ofensas. Desde 1989, a prática de intolerância religiosa é considerada crime no Brasil, segundo a Lei nº 7.716, sendo alterada pela Lei nº 9.459, de 15 de 5 de 1997, tendo como pena a reclusão de 1 a 3 anos, além de multa ao infrator. Violência contra negros. Uma das atitudes mais cruéis do mundo do racismo nos dias de hoje é a violência. Cerca de 75% das vítimas da violência letal são pessoas negras. O registro de assassinatos no Brasil teve crescimento que alcançou recorde no ano de 2017. Apesar das vítimas negras habitualmente serem a maioria nos registros, os dados de 2017 mostram que essa predominância tem crescido. Em 2007, por exemplo, os negros eram 63,3% dos assassinados, a proporção que aumentou continuamente até atingir os seus 75,5% em 2017. Foram 49,5 mil homicídios contra negros naquele ano e 16 mil de não negros.
Acreditamos que existam vários tipos de mecanismos que explicam esse resultado. Um deles é o racismo institucional, e em particular o da polícia. Em vários lugares do mundo vemos a abordagem usada pelos policiais, e é totalmente diferente de um negro para um branco. Além da questão da economia, grau de escolaridade, moradia, a cor da pele de fato importa para aumentar a probabilidade da pessoa ser vítima de violência. Existem pesquisas com pessoas negras onde elas relatam o que aconteceu em suas vidas ou até mesmo com suas famílias, desde perseguições de um vendedor ou um segurança de loja, até um parente sendo assassinado. Infelizmente, o homicídio dos negros vem crescendo. Porém, as pessoas nunca se lembram que um ser humano nunca deve ser julgado pela cor da sua pele. Os protestos contra o racismo. Black Lives Matter. Os protestos contra o racismo se dão não só no Brasil, mas em todo o mundo pela indignação de algumas pessoas que ganham a adesão de multidões que se espalham para terem suas vozes ouvidas. A maioria das manifestações mantém uma atitude pacífica, porém pode existir confrontos, porque na sociedade ainda existem pessoas que se preocupam com os status do que com a busca de mais justiça e humanidade. Existe um movimento chamado Black Lives Matter, mais conhecido no Brasil como Vidas Negras Importam. Foi fundado em 2013 por 3 ativistas americanas que usavam a hashtag Black Lives Matter na mídia social para se manifestar contra a morte de numerosos afro-americanos por ações policiais. O movimento, no geral, é uma rede descentralizada e não possui nenhuma hierarquia ou estrutura formal. A última vez que a hashtag foi usada foi dia 25 de maio do ano corrente, com a morte de George Floyd, assassinato de forma banal por um policial nos Estados Unidos. O que começou com a manifestação concentrada na cidade de Minneapolis, onde já havia ocorrido outros assassinatos por policiais. Espalhou-se em protestos por 75 cidades. As imagens do ocorrido circulam por todo o mundo, gerando um grande impacto nas mídias sociais a favor da justiça, não só por George Floyd, mas por todas as vidas negras que foram tiradas injustamente e pelas que ainda sofrem diariamente com o medo do que aconteça mesmo com elas. Foi um dos maiores protestos da história, afinal, vidas negras importam. E agora eu vou falar sobre o movimento Antifa ou antifascista que também esteve presente nas manifestações ao redor do mundo contra o racismo. O movimento Antifa é uma conglomeração de grupos de esquerda. A principal característica dos grupos de Antifa é a sua oposição ao fascismo, por quaisquer meios necessários. Eles também atuam como táticas de militância em protestos, expõem entidades nazistas e fascistas, e realizam manifestações contra a extrema-direita. Têm tendência a ser anticapitalistas e são predominantemente militantes de esquerda, incluindo anarquistas, comunistas e socialistas. O seu foco declarado é lutar contra a extrema-direita e contra os movimentos racistas, xenófobos e supremacistas brancos diretamente. Os antifas aos quais nos referimos hoje não estão diretamente conectados aos antigos grupos alemães. Os novos antifas são muito mais um resultado do movimento autonomista da década de 1980. Uma corrente da esquerda europeia que surgiu em oposição à burocracia do Estado e pregava a autogestão e descentralização do poder. O primeiro grupo a se denominar como tal, o Antifaschistische Aktion, surgiu especialmente por iniciativa do Partido Comunista Alemão, com o objetivo mais amplo de formar uma aliança entre as esquerdas, especialmente com os social-democratas, chamada Frente Única, impedindo assim o avanço do nazismo. A diversidade de frentes políticas não se dava apenas em teoria. Nos anos seguintes, até por volta de 1951, grupos antifas espalharam-se por toda a Europa. Para entender melhor o movimento antifascista nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo, é preciso voltar à Alemanha de 1932, a época da ascensão de Hitler. Como bem sabemos, fracassaram. Foi somente na devastada Alemanha pós-guerra em 1945 que o movimento antifascista deu sinais que não estava morto,
mas somente esteve adormecido nos galpões de fábricas e conjuntos habitacionais. Por fim, é importante destacar que o antifascismo não se resume apenas ao enfrentamento físico em manifestações, e muitos grupos antifas dedicam-se a outros trabalhos de base em camadas populares, acreditando que o fascismo se manifesta em outros setores da comunidade e não se resume a uma única questão de valores morais. Desde então, as políticas da Antifa moderna podem ser definidas como a resistência à onda de xenofobia, a emergência da cultura do poder branco e a infiltração de skyheads neonazistas no cenário britânico, nas décadas de 1970 e 1980. Então, esse foi o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer aos professores por terem nos dado a oportunidade de abordar o assunto, né? Visto que é muito importante que todos tenham consciência de que o racismo não deve nunca ser cometido e de como a população negra merece ser respeitada, assim como todos nós, independente da crença religiosa, orientação sexual, opinião política, gênero, aparência e tudo que nos diferencia uns dos outros. Mas devemos sempre lembrar que, apesar das diferenças, somos todos iguais, somos humanos e merecemos respeito e igualdade.